Olá a todos, meu nome é Simone Viapiana, sou doutoranda em Educação na Universidade de Caxias do Sul. Minha linha de pesquisa é Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão. O meu estudo nesse doutorado é trabalhar a compreensão leitora no ensino de português como língua de acolhimento, uma transposição didática para professores do modelo teórico-metodológico para a descrição semântico-argumentativa do discurso. Começo com vocês, então, com uma poesia, um fragmento de uma poesia do poeta angolano chamado Moisés Tiago Antônio, que diz o seguinte: sou migrante, feito uma andorinha em busca da melhor estação, como quem apenas quer viver. De braços abertos, estou para um trabalho para sobreviver. Como um ser humano, estou pronto para contribuir para o crescimento do país acolhedor. Então, é desse lugar que eu começo os meus estudos no doutorado. Sou professora de português como língua estrangeira, português como língua materna e atualmente português como língua de acolhimento. Trabalho também com língua espanhola, por espanhol, para estrangeiros. Então é deste lugar que eu falo sobre o português como língua de acolhimento. Bem, minha pesquisa ainda está em fase de início, né? Ainda não qualifiquei, e eu trago alguns estudos que estou desenvolvendo dentro dessa área. Bem, o meu problema de pesquisa é como a transposição didática do modelo teórico-metodológico para a descrição semântico-argumentativa do discurso, de Azevedo, ancorado na teoria da polifonia dos blocos semânticos de Marion Carrel e Oswald Crowe, pode fundamentar a potencialização do desenvolvimento da habilidade de compreensão leitora do discurso para o ensino de português como língua de acolhimento. O objetivo geral do meu trabalho é elaborar uma proposta de transposição didática do modelo MDSAD, mencionado anteriormente, de Azevedo, que é minha orientadora, para o docente de PLAC, de Português como Língua de Acolhimento, no que se refere à compreensão leitora, analítica e sintética de discursos, a fim de auxiliá-lo na potencialização do desenvolvimento da habilidade de compreensão leitora. Meus objetivos específicos são estudar e aprofundar os seguintes conceitos relacionados ao campo da educação: conhecimento, aprendizagem e ensino. Elucidar os conceitos de aquisição de língua materna e aprendizagem de língua não materna, relacionando-os com aprendizagem e ensino de língua de acolhimento. Especificar as particularidades do contexto de aprendizagem e ensino de PLAC. Revisitar os conceitos saussurianos de língua e linguagem, significado e sentido e valor linguístico, relacionando-os com a teoria da argumentação na língua. Explicitar a teoria da polifonia e dos blocos semânticos para a potencialização da compreensão leitora, aprofundar o estudo do modelo, conceituar leitura e os níveis abordados no estudo, que são decodificação, compreensão sintética e compreensão analítica, investigar formas de ampliação e aprendizagem do léxico para potencializar a compreensão leitora. Um pouquinho, então, da contextualização e relevância do meu trabalho. Primeiro, a constante e numerosa entrada de imigrantes e refugiados no Brasil. Segundo, a aprendizagem de português como língua de acolhimento como base para a integração na sociedade e permanência no país. A necessidade de comprovação de comunicação satisfatória em língua portuguesa para que os migrantes obtenham a naturalização brasileira. E o desenvolvimento da compreensão leitora como uma das habilidades necessárias para a aprendizagem do português. Considerando minha experiência como docente de PLAC, o que eu observo? Que muitos migrantes aprendem a falar o português mediante o contato com os brasileiros e, ainda, com a ajuda de outros migrantes que estão no país há mais tempo. No entanto, o desenvolvimento das habilidades de ler e escrever, para além da sobrevivência, precisam de um estudo formal.
Outro aspecto importante é a aprendizagem da língua para ampliar as possibilidades de conseguir um emprego formal e, sobretudo, obter a nacionalidade brasileira. Tendo trabalhado já desde o ano de 2017 com português como língua de acolhimento, observamos que a compreensão leitora, muitas vezes, ela se traduz num pequeno empecilho para conseguir esse emprego formal. Na leitura de um contrato, na resolução de alguma avaliação mais formal que precisa ser feita numa empresa, na leitura dos direitos, né? E auxiliá-los a conseguir ler e compreender fornece uma autonomia para o migrante. Por que então saber ler? O que acontece quando o migrante sabe ler e compreender em português? Melhora a comunicação para conseguir crescer como pessoa, facilita a comunicação, eles conseguem a naturalização. É um dos motivos, né? Conseguir a naturalização brasileira, encontrar trabalho, socializar com mais pessoas, conhecer outras áreas de trabalho, poder ascender também dentro do emprego, compreender os manuais das máquinas e instruções no trabalho sem ficar dependendo dos líderes ou dos colegas. E teríamos muito mais, não é? Bem, quando se fala em naturalização brasileira, eu trabalho num programa de extensão da universidade e nós temos, dentro dessa extensão, um programa de português para estrangeiros e lá também temos, dentro desse programa, um curso de português para imigrantes, né? Porque a partir de 13 de novembro de 2020, o Ministério da Justiça, ele lança a portaria de número 623, que modifica o que é necessário para que o migrante ou refugiado obtenha a naturalização brasileira. Então, o que ele precisa? Dentre várias condições, eles destacam a conclusão com o aproveitamento satisfatório de curso de língua portuguesa direcionados a migrantes, realizado em instituição de educação superior, credenciado pelo Ministério da Educação. E além desse curso, né, de língua portuguesa, eles precisam comprovar por meio de um histórico e precisam também ter o certificado. O curso ele pode ser online, mas precisa ter pelo menos uma avaliação presencial. Então, de 2021 a 2024, nós tivemos 1.043 alunos matriculados, de vários níveis, né? Nós iniciamos no nível iniciante, passamos para o básico 1, básico 2, para intermediário 1, para intermediário 2, intermediário 1, para que eles tenham, para que a gente possa, né, separá-los nesses níveis, nós realizamos um teste de nivelamento, com algumas questões, desde o ponto de vista de se já estudou, se não estudou, quanto tempo estudou, né? Qual era a ocupação no país de origem e 2 questões escritas, né? E lá também temos um item em que eles escrevem se sabem ou não sabem ler. Os países de origem que mais se destacam, no nosso caso, são o Haiti, Senegal, Venezuela, Marrocos e Bangladesh. Então, por que português como língua de acolhimento? Bem, eu me ancoro em Grosso, 2010, quando ela diz que a língua de acolhimento ultrapassa a noção de língua estrangeira ou de segunda língua. Muitos podem pensar, né? Pois bem, é uma segunda língua, porque eles estão presentes no país, estão interagindo, quando saem de sua casa já estão imersos, né, no país em que fala a língua, mas por que não é uma língua? Por que não, o português não é uma segunda língua? Na verdade, ela é mais do que uma segunda língua pela questão da vulnerabilidade.
né? Eles estão imersos numa realidade linguístico-cultural não vivenciada antes. Eles estão aqui usando a língua para conseguir saber fazer. Eles precisam da língua para desenvolver novas tarefas linguístico-comunicativas. E, além do mais, tem uma questão da socialização, tem uma questão da vulnerabilidade, tem uma questão emocional muito forte ligada, que é diferente de quem vai para um país por vontade própria, né, com desejo de viver nesse país, porque gosta, e está imerso nessa situação de segunda língua. Os migrantes, quando chegam aqui, muitos deles vêm com uma carga emocional muito forte, em que eles são forçados muitas vezes a deixar tudo aquilo que eles viveram para estar inseridos num novo lugar que os acolham, porque não tem outro lugar para ir. Então, Grosso reforça a importância da partilha e compreensão de comportamentos, de atitudes, costumes e valores, e isso é muito importante. Existe um trabalho mútuo, não só de quem chega, mas também dos que acolhem, para poder compreender todas essas situações que influenciam muito na aprendizagem do português, principalmente quando é uma aprendizagem formal. Então, por que eu desejo, né, tenho esse anseio de ver como é que a gente pode ajudar e acolher esse imigrante na perspectiva de auxiliá-los a tornarem-se mais autônomos, falando aqui em específico da leitura e compreensão leitora. Bem, partindo do discurso como centro do processo de ensino e aprendizagem, eu ancoro o estudo, ainda em fase de investigação, como eu comentei antes, nos pressupostos enunciativos da teoria da argumentação da língua, desenvolvida por de Croo, na teoria da polifonia, na teoria dos blocos semânticos, desenvolvida por de Croo e Carrel, e no modelo teórico-metodológico para a descrição semântico-argumentativa do discurso de Azevedo. Quando falo do discurso, esse discurso tanto pode ser oral como escrito. Alguns conceitos de base para poder entender o que está por trás dessa teoria, né? A leitura é vista como um processo cognitivo de reconstrução do sentido do discurso. O discurso já está, a função do aluno ou do leitor, melhor dizendo, é reconstruir esse sentido. E como é que a gente reconstrói esse sentido? Bem, segundo a Azevedo, a compreensão é vista como uma assimilação. Então, ela tem algumas fases, né? Tem a fase da análise, da interconexão das palavras em cada enunciado, também tem a interconexão dos enunciados entre si, de um lado, e de outro, pela síntese de tais interrelações para a constituição do sentido do discurso como uma totalidade semântica. E o que é o discurso? É uma unidade semântica linguística constituída pela interconexão de enunciados em uma instância do discurso. Outros conceitos. O que é transposição didática, então, que eu comento no início do meu trabalho, né, até no título? É a transformação de objetos de conhecimento científico em objetos de aprendizagem, ou seja, como é que eu vou transformar, né, ou melhor, como é que eu vou transpor o conhecimento científico, que é o modelo, para a aprendizagem. E o que é um modelo teórico? Metodológico para a transcrição, de Azevedo. A autora propõe redimensionar alguns conceitos metodológico-operacionais da teoria da argumentação da língua, do de Croo e da Carrel, com a finalidade de aplicá-la à descrição semântico-argumentativa do discurso, ou seja, ela propõe a redimensão desses conceitos, né, que se davam conta do enunciado para o discurso, ou seja, podemos até dizer para o texto, né? A descrição semântica de unidades linguísticas de nível simples, como a palavra e o enunciado, natal, não abarca um nível complexo da realização linguística representado pelo discurso.
E como nós temos, né, a maioria dos textos que os alunos se enfrentam, principalmente os migrantes, está no nível de discurso, é necessário usá-lo e fazer essa transposição didática. A minha tese, então, é de que a transposição didática para professores do modelo potencializa o desenvolvimento da habilidade de compreensão leitora em plaque. Ou seja, vou tentar fazer essa proposta, né, de uma proposta de ensino, transpondo o modelo para o desenvolvimento da habilidade de compreensão leitora em plaque. Bem, aqui então, muito obrigada pela atenção. Aqui deixo algumas imagens, então, né, algumas imagens, trabalhando em sala de aula com os migrantes, um trabalho muito relevante e também muito dinâmico, mas muito satisfatório. Obrigada a todos, deixo meu e-mail para contato.